Meus irmãos, a paz do Senhor, satisfação poder estar aqui nessa oportunidade, revendo aqui o pastor Álvaro, toda a sua família e a igreja do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande, a gente fica até constrangido, né, de tamanha recepção que a gente tem, né, de estar aqui junto com vocês. Agradeço a Deus pela vida do pastor Álvaro, mais ainda por me confiar aqui essa tribuna, né, para falar a palavra de Deus. Aproveitar que os irmãos estão em pés, em reverência à palavra do Senhor, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo de número 3. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo 14, a partir do versículo de número 14, a palavra do Senhor diz assim, ó, os irmãos encontraram, amém? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém. Os irmãos, podeis se assentar? O pastor Álvaro disse que eu canto baixo, né? E canto baixo, tão baixo que ninguém nem ouve. Cantar não é muito comigo, não, né? Mas sou um admirador do coral. Lá nós temos um coral abençoado. Tivemos uma festa no mês de agosto. Esteve cooperando conosco ali o coral de Ituiutaba. Foi uma grande festa, uma bênção, né? Deus nos proporcionou, onde nós nos renovamos as nossas forças ali, aprendemos da palavra de Deus. Eu louvo a Deus por tudo isso. Irmãos, eu quero falar um pouco, eu sou pastor de igreja, né? Não sou pregador, nunca fui itinerante, e falo do amor de Jesus. E o pastor Álvaro, ele perguntou se quando ele esteve em Itumbiara, se eu ainda não tinha chegado na igreja. A gente praticamente nasceu na igreja em Itumbiara. E viemos da roça bem novo, está o meu irmão aqui, o Marcos. E nós somos hoje 8 irmãos. Alguns deles vivem aqui, né? Pelo menos 2, minha irmã e o meu irmão Marcos. E bem novo viemos da roça e fomos para a igreja e aceitamos Jesus, né? E crescemos na igreja, criança, adolescente, jovens, e na juventude, naquele tempo da rebeldia, a gente ficou meio rebelde um pouco na igreja. Nesse tempo a gente eu encontrei a minha esposa, que é minha esposa hoje, começamos a namorar e nos casamos, e no ano de 91 nós nos casamos. Foi bem na época que o pastor Álvaro estava vindo para Itumbiara, e estava indo para Itumbiara, e o pastor Geraldo estava indo, me parece que para a Creúna, bem naquela transição ali, foi quando eu me casei. Foi até o pastor João Gonçalves, que era o vice-presidente na época em Itumbiara, que realizou o meu casamento. E eu casei e fiquei mais aventureiro ainda, né? Pouco tempo depois de casado, nós fomos, está ali nosso irmão Clayton, né, que estará conosco no próximo final de semana, lá no Panamá, glória a Deus. E eu fiquei um pouco aventureiro, fui para o Amazonas. A gente não tinha muito recurso, já não tinha nada, e vendemos o nada que não tinha, compramos só a passagem e fomos para o Amazonas.
Tinha um tio meu e um irmão meu que já estava morando lá há algum tempo. E nós fomos ali sem nada, e foi um tempo de prova. Irmãos, crente não pode ficar rebelde. Crente não pode ficar rebelde. É para sofrer. Por quê? Satanás, o adversário, ele sabe que cada crente tem uma chamada de Deus, né? Custou um preço caro, é precioso aos olhos do Senhor. E ele não vai brincar, ele não vai facilitar a vida, né? Engana-se o jovem, ou até mesmo o crente já maduro, que se for para o mundo, vai encontrar alguma coisa boa lá. Não vai. Vai ser sofrimento, vai ser pancada mesmo, porque o adversário, ele vem para cumprir aquilo para o que ele nasceu. A palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não faz outra coisa a não ser isso. Ele não faz outra coisa. E eu estava bem rebelde, e na viagem daqui para o Amazonas, nós sofremos muito. Contando um pouco do testemunho aqui, pastor Alvo. E meu menino, o que é o mais velho, o Bruno, ele tinha 5 meses de idade. Cinco meses, porém, bem na época que nós fomos sair de viagem, ele contraiu uma desnutrição de 3º grau. Irmãos, a pele dele escureceu, ele é mais claro, ele puxou mais para o lado da mãe, ele não é moreno igual o Lucas, aqui não, o Lucas é o caçula. E a pele dele escureceu, e era só o ossinho mesmo, bem, né? E nós, viajando, fomos daqui para Porto Velho, de ônibus, chegamos em Porto Velho, pegamos uma embarcação, pastor Eurípides, né, para viajar 6 dias no rio. Saímos Rio Madeira e Rio Solimões, Rio Negro, e descemos ali. E teve um momento que eu pensei que o Bruno não suportaria, que ele ia morrer. Primeiro, porque ele já estava bem doente mesmo. Segundo, porque a medicação acabou e ele não tinha mais a medicação que ele precisava de tomar. A embarcação parou numa cidade ribeirinha e eu desci e fui naquela cidade, desci rápido, porque a parada era bem rápida, e fui numa farmácia, sem dinheiro. Cheguei naquela farmácia, era uma mulher, que era a dona lá, e eu pedi para ela: olha, eu vou pedir uma coisa para a senhora aqui, e eu gostaria que a senhora tivesse a confiança em mim. Eu estou em viagem, estou com meu filho na embarcação, que depende de um medicamento, e ele vai morrer se ele não tomar esse medicamento. Gostaria que a senhora me confiasse e me vendesse esse medicamento. E ela entrou para dentro da farmácia com um período, e daqui a pouco ela retornou, me entregou a embalagem, o embrulho, e nós chegamos na embarcação novamente, já saímos de viagem, e quando nós fomos olhar, a caixa dos medicamentos estava vazia, só estava somente as caixas. E eu comecei naquele momento ali, em agonia, sem saber o que fazia, o que deveria fazer. 21 anos de idade, a minha esposa ia completar 17 anos, e aquela criança naquela situação, nós sem nenhuma experiência na vida, e a única coisa que nós sabíamos é que nós éramos crentes, apesar das fraquezas, apesar da maneira que estávamos vivendo, né? Nós sabíamos que tinha um Deus que velava por nós, e tínhamos convicção de que aqui tinham nossos pais com o joelho dobrado, orando pelas nossas vidas. Louvado é o nome santo do Senhor. Irmãos, louve a Deus, porque você tem o seu pai, você tem a sua mãe, que dobra o joelho para clamar a Deus em favor da sua vida. Você que ainda tem o seu pai, a sua mãe, que intercede pela sua vida, louve a Deus, glorifique a Deus pela vida deles. Porque se não fosse as orações dos meus pais, né, quem sabe eu nem estaria aqui hoje.
né, não estaria aqui hoje, porque Deus, Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Mas para o Senhor cumprir a palavra dEle nas nossas vidas, nós temos que estar na posição, né? Alguém diz aí que quando alguém é salvo, ele é salvo e acabou, pronto e acabou. E não é dessa forma. Nós temos que estar na posição, temos que estar no lugar certo, temos que estar preparado, temos que estar alerta, sabendo que o Deus que nós servimos, Ele vai buscar a sua igreja, e a sua igreja é um povo zeloso, especial e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós estamos falando aqui de igreja, né? Foi o texto que nós lemos aqui, falando da igreja do Senhor. Quando Paulo, ele depois de trazer aqui vários aconselhamentos, né, aos obreiros na casa do Senhor, ele traz aqui em continuidade este conselho, dizendo: olha, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Eles começam aqui já nos ensinando que nós temos uma maneira de andar na casa de Deus. Não é de qualquer maneira. Nós não andamos na casa de Deus de qualquer maneira. E naquela época, naquela situação, eu estava relaxado, andando de qualquer maneira. E Jesus, Ele me puxou a orelha na hora certa. Irmãos, o puxão de orelha de Deus dói. Às vezes você acha que o puxão de orelha do pai, da mãe dói, mas o puxão de orelha de Deus dói muito mais do que você imagina, né? Então, nós devemos ter o cuidado de não andarmos na rebeldia. Glória a Deus. E é o que Paulo diz aqui, olha: para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então ele diz aqui, como nós devemos andar, e ele afirma que a igreja é a igreja do Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. O Deus que nós servimos, Ele não está morto, Ele vive e reina para todos sempre. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele vive e reina para todos sempre. E o Senhor Jesus, Ele ouviu-nos, ouviu as orações dos nossos pais e nos socorreu, nos amparou, segurou o nosso filho ali, pastor Clayton, com vida, até chegar naquela cidade ali. E quando nós chegamos lá em Manaus, capital, o meu irmão já estava ali servindo a Deus, e eu fui bem depressa para a igreja, né? O pastor Mauro não tinha esse corpinho aqui não, né? O pastor Mauro era bem fininho mesmo, né? E corremos para a igreja, para os pés de Jesus. Irmãos, coisa boa é saber para onde ir. Coisa boa é saber aonde nós encontramos refúgio. Coisa boa é sabermos aonde nós encontramos amparo da parte do Senhor. Muitas das vezes alguém que não conhece Jesus não sabe para onde ir. Ele fica desnorteado, perdido, sem saber para onde vai. Mas o crente que conhece a palavra de Deus, quando a coisa aperta, ele corre para os pés de Jesus, porque ele sabe que lá ele encontra refúgio e fortaleza para a sua vida. Louvado é o nome santo do Senhor. E nós fomos para a igreja, chegamos lá, glória a Deus, a igreja veio, nos abraçou a minha família, e o meu filho, cada dia que passava, melhorava mais. Glória a Jesus, cada dia que passava, melhorava mais. E o tempo foi passando, e mais uma vez estava eu lá, com a minha fé vacilante. Irmãos, o crente não pode ter a fé vacilante. O crente tem que ser vigilante, porque qualquer coisinha que acontece, às vezes pode desviar a nossa fé, a nossa atenção. E o crente, como bom soldado, ele tem que estar sempre alerta, de cabeça erguida, com os olhos abertos, olhando à sua volta o que está acontecendo. Ser vigilante é isso. E às vezes nós não vigiamos, né? E quando nós olhamos, nós estamos balançados, não sabemos o que queremos. E quando o Bruno, esse meu filho mais velho, hoje tem 33 anos,
Ele já é casado e me deu um neto. É o Miguel. Glória a Deus. Miguel tem 3 anos de idade. E o Lucas aqui, o meu caçula, casado também, me deu uma netinha, a Liz. Tem 3 aninhos. O Miguel tem 5 anos. Eu falei errado a idade do Miguel. E eu estava novamente com a minha fé vacilante. Novamente em cima do muro, né? Já viu aquela palavra lá da pessoa quando está em cima do muro? O diabo fica tranquilo, sossegado. Os irmãos já ouviram isso com certeza, né? E Jesus está lá falando: desce daí, meu filho, entra pelo caminho, entra pela porta. E o adversário não está nem preocupado. Por quê? Porque o muro já é dele. Quem está em cima do muro, né? O muro é do inimigo. Nós não podemos cochear em 2 caminhos, em 2 pensamentos. Ou nós servimos a Deus, ou não servimos. Não existe uma outra alternativa. E eu estava ali em cima daquele muro novamente. E um dia, pastor Álvaro, eu até contei esse testemunho, eu estava ministrando aqui nos Garcia, ministrei lá no domingo, e eu até contei esse testemunho. E eu cheguei em casa, aproximadamente 2:30 da madrugada, embriagado. E o Bruno estava deitado na cama, porque eu, quando estava embriagado, ficava meio enjoado, e a minha esposa ia para outro quarto. E é a escravidão de Satanás, é o que o diabo faz, traz essa separação. E minha esposa lá separada, o meu menino deitado na minha cama. E quando eu cheguei na madrugada, embriagado, que eu me deitei naquela cama ali, o meu filho levantou com 3 anos de idade. Ele ainda não pronunciava as palavras corretamente. Ele estava começando a falar as suas primeiras palavras. E quando eu cheguei e deitei, ele sentou na cama. E quando ele sentou na cama, eu já deitado aqui, ele falou: meu filho, eu tenho uma grande obra na tua vida. Glória a Jesus. Naquela hora eu me espantei, irmãos. Eu me pus de pé, a embriaguez passou, eu regalei os olhos e eu chorei, porque era a palavra de Deus falando comigo, através da boca do meu filho. Deus ainda fala com os seus, louvado é o nome santo do Senhor. Naquele dia, o Senhor usou a boca do meu filho para falar comigo, louvado é o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. E eu passei, pastor Álvaro, um bom tempo mudo sobre aquele assunto, mudo naquele assunto, porque eu não conseguia contar essa palavra para ninguém. Sempre que eu abordava alguém, irmã Mironice, para conversar sobre isso, eu não conseguia falar. Eu era tomado da emoção, por saber que Deus havia falado comigo, que Deus tinha um projeto na minha vida, que Deus tinha um plano na minha vida. Louvado é o nome santo do Senhor. E nesta noite, através da palavra dele, ele fala com alguém: Deus tem um projeto na tua vida. Ele não te chamou para ser escravo de Satanás. Ele não te chamou para viver debaixo de uma servidão do inimigo, mas ele te chamou para a liberdade. Louvado é o nome santo do Senhor. Na presença de Deus nós encontramos liberdade. Na presença de Deus nós encontramos refúgio, abrigo para as nossas vidas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, a igreja, ela tem um papel extraordinário, papel relevante na sociedade. A igreja, ela não é um povinho, né, como alguém acha. A igreja não é um povo quadrado, atrasado, não, de forma nenhuma. A igreja do Senhor, primeiramente, ela é a igreja do Deus vivo,
do Deus Criador dos céus e da terra. Você está aqui nesta noite porque você faz parte desta igreja, que é a igreja do Deus vivo. Então, irmãos, valorize a igreja. Valorizar a igreja não é você valorizar estas paredes, mas é você valorizar o teu irmão, é você valorizar a tua irmã, é você olhar para o teu irmão com amor, com carinho. Louvado é o nome santo do Senhor. Sentir o amor que Cristo também sentiu pelo seu irmão que está do teu lado. Porque esta igreja, não a física, mas essa igreja que é uma igreja espiritual, ela é a igreja do Deus vivo. Glória a Deus. Consecutivamente, é dono também de toda essa bênção, né? De toda essa igreja física aqui que nós vemos, né? De toda essa obra que é construída, que está aqui nessa reforma. É o Deus eterno, soberano, e Ele chamou a igreja para um papel extraordinário. Ele não chamou eu e você, nenhum de nós, para ficarmos ociosos, parados, né? Como se bastasse tão somente vir ao culto, né? Vir à igreja. Mas Ele nos chamou para ser igreja viva mesmo. Irmãos, a igreja é um organismo vivo. Glória a Deus. A igreja não é uma organização. É lógico que é uma igreja organizada, mas antes disso, ela é um organismo vivo. Louvado é o nome santo do Senhor. E esta igreja, ela tem que ser atuante na sociedade. Ela tem que ser atuante em todos os lugares, para que ela seja uma igreja relevante. Deus não nos chamou simplesmente para sermos mais um, mas o Senhor nos chamou para uma grande obra. Ele tem uma grande obra na vida de cada um. Cada um é importante, cada um é vaso na presença do Senhor. Às vezes nós desconhecemos, né, aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Às vezes você tem um poder de Deus tão grande na tua vida, mas você nunca se deteve para saber aonde o Senhor quer te usar. E às vezes está na tua mão o poder para o Senhor operar um milagre da cura na vida de alguém. E às vezes alguém fica travado, né? Será que é para me fazer, né? Ore a Deus. Com certeza Ele tem uma grande obra, da mesma forma que o Senhor falou através da boca do meu filho, para me dizer que Deus tinha uma grande obra na minha vida. Ele tem uma grande obra na tua vida também. Glória a Jesus. A igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Depois, tem como pôr aí Atos capítulo 20 e o versículo 28. Atos, deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 20, e sem dúvida alguma, Atos, capítulo, dá para colocar ali no, olhai pois por vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Só reiterando novamente que a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Glória a Deus. Essa igreja, ela foi resgatada pelo sangue de Jesus, pelo sangue precioso do Senhor. Então nós somos o rebanho do Senhor, somos a igreja do Deus vivo. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 9, a palavra do Senhor diz que nós somos lavoura de Deus. Somos lavoura. E a lavoura, irmãos, ela para produzir, ela é cuidada, né? Ela tem que ser irrigada, ela tem que ser aplicado na vida delas, alguma coisa para poder ter o crescimento, o desenvolvimento, né? A lavoura, ela precisa de ser nutrida de todos aqueles medicamentos ali que precisa colocar,
né? Quem mexe com lavoura sabe disso, para que venha produzir frutos. Louvado é o nome santo do Senhor. E a igreja de Deus, vocês que estão aqui nesta noite, são nutridos pela palavra de Deus. Vocês que estão aqui nesta noite, crescem pela palavra de Deus, são instruídos pela palavra de Deus, para que vades e deis frutos para louvor e glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. É a palavra do Senhor que é a vitamina, é a palavra do Senhor que é a dose certa que nós precisamos, é a palavra do Senhor. É a vacina contra o vírus do pecado, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos conduz, ela nos mostra, ela nos ensina. Louvado é o nome santo de Jesus. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra na divisão da alma e do espírito. A palavra do Senhor, ela tem a dose certa para cada um de nós, porque nós somos lavoura de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, fala que nós somos lavoura e edifício de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, e o versículo 16, a palavra do Senhor diz que nós somos santuário de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, o versículo 22, diz que nós somos moradas de Deus em espírito. Olha só o que é a igreja. O que é a igreja? Morada de Deus. Morada de Deus. O Senhor, Ele habita em nossas vidas. Ele habita em mim, habita em você. Glória a Deus. Ele habita em nós. Lá em Gênesis, no capítulo 28, versículo 18, falando sobre a igreja como coluna, fala que a igreja, ela é alicerçada no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele habita em mim, Ele habita em você, e eu e você, nós que somos a igreja, nós somos alicerçados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que move em nossas vidas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Gênesis do capítulo 28, versículo 22, como eu disse aqui, fala que a igreja, ela é cheia da presença de Deus. Cheia da presença de Deus. Mateus, no capítulo 28, versículo 20, diz que a igreja, ela é protegida por Deus. Lá em Jeremias 1:18 diz que a igreja é resistência contra o pecado. A igreja é resistência contra o pecado. Quando nós saímos daqui, irmãos, nós saímos de peito aberto, de cabeça erguida, pronto para vencer mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Louvado é o nome santo do Senhor, porque o Senhor, o nosso Deus, é Ele, através desta igreja, habitando em nossos corações, é quem nos dá resistência contra o pecado. O pecado, ele bate a porta todos os dias, né? Tem até aquele hino que diz: todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, né? Não tem aquele hino que fala assim? Eu não sei se fala com os irmãos, se as tentações vêm para vocês, se todo dia o pecado aparece na sua frente, se você todo dia tem que resistir, mas o hino continua dizendo: mas eu espero em Deus, mas eu confio em Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. E quando se confia em Deus, quando se é a igreja do Deus vivo, você é resistência contra o mundo de pecaminosidade, né? Aí nós somos relevantes no mundo, porque uma igreja relevante, chamada pelo Senhor, ela dá um testemunho bonito lá fora, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Glória a Deus. Quantas vezes a gente vem para a igreja e alguém nos cerca e fala assim: olha, pede oração por mim,
ora por mim. Sabe por quê? Porque vê eu e você como uma igreja, como alguém, como um diferencial, como alguém que tem um contato direto com Deus, como alguém que tem uma intimidade com o Senhor. Esse é o papel da igreja. A igreja, ela tem o brilho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele habita nesta igreja. Louvado é o nome santo de Jesus. E quando o Espírito Santo de Deus habita no homem e na mulher, a mudança de vida, a transformação de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós somos resistência contra o pecado. E Paulo escreveu também dizendo que a igreja, ela é a firmeza da verdade, ela é o baluarte, ela é fortaleza, ela é torre forte, ela é muralha, ela é edifício. Glória a Jesus. Esta é a igreja do Senhor, é a firmeza da verdade, ou seja, ela é a firmeza do próprio Senhor, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu e você, nós somos o corpo de Cristo, e a cabeça é o próprio Senhor, que rege as nossas vidas. E nós, como igreja do Senhor, nós devemos fazer aquilo para o que nós fomos chamados. E Ele não nos chamou, como eu já disse aqui, para andarmos vacilantes na fé, tá? Nós não podemos brincar com a nossa fé. O bem mais precioso que nós temos, que ninguém pode te tomar. Você pode perder a sua riqueza, você pode perder muitas coisas aqui, mas as promessas de Deus na sua vida, elas são eternas. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois ao nosso pastor Álvaro, que eu até coloquei a mensagem para ele, né? Ou seja, antes de vir, de resolver vir, eu falei com o pastor Eurípides, se o pastor Álvaro, porventura, estava na cidade hoje, que eu queria vir aqui dar um abraço nele, né, devido às turbulências que ele passou e tem passado, né, e já era para ter vindo há alguns dias, e eu falei com o pastor Eurípides assinalou positivo que ele estaria aqui, e depois o pastor Álvaro falou: nós estamos esperando vocês, e eu coloquei logo embaixo, só que ele não olhou a mensagem. E pastor, eu vou só para ouvir. Eu, de vez em quando, lá nas terças-feiras, eu ligo a televisão lá, pastor, e fico aqui aprendendo com o senhor, né, vendo aqui os irmãos, os louvores, vendo o coral, vendo cada um de vocês, né, e alimentando da palavra de Deus. Vocês têm um pastor que é uma bênção, né, não precisa eu falar isso, vocês sabem, né, e que Deus abençoe cada obreiro da casa do Senhor. Continua cuidando desse homem aqui, irmãos, é uma joia que o Senhor tem nos dado. Pastor Álvaro, Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei o que o que está te angustiando, mas eu quero te dizer nesta noite, que o Senhor, nosso Deus, aquele que pode tirar toda angústia, toda tristeza, toda indecisão, toda insegurança, aquele que nos tira de cima do muro, Ele está aqui nesta noite. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está tendo, às vezes lá na sua família, na tua casa, mas eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor Jesus, Ele está contigo. Enquanto você está aqui nesta noite adorando, Ele visita a tua casa, Ele visita a tua família, Ele abre a porta, Ele entra com a providência, as mãos dEle é sobre a sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Pai querido, neste momento, nós queremos te exaltar, Senhor, por todas as maravilhas. Te agradecemos, Senhor, pela bondade do Senhor
para conosco. Continue, Senhor, conosco, que as tuas mãos estejam sobre a vida da tua igreja. Abençoe cada obreiro, cada crente, cada membro, nosso pastor Álvaro e toda a diretoria desta igreja, que as tuas mãos estejam sobre a vida dele, guardando, livrando de todo mal. Entra com providência continuamente na casa do teu servo. Abençoa o teu filho, a tua filha. Nos dê, Senhor, uma semana em continuidade de bênção na tua presença. É a oração que fazemos, agradecidos em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.